nosso irmão Evandro Souza da Silva, é isso? Isso. Evandro Souza da Silva. Para nós é um prazer, uma satisfação, nós estamos aqui para apresentar nosso irmão. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui está teu filho, Senhor, que vai ministrar a tua palavra. Meu Deus, use ele, Senhor. Meu Deus, que nós possamos, Senhor, receber a tua palavra, Senhor. A tua palavra sendo lida, Senhor. É o Senhor falando conosco. Meu Deus, oh Jesus, a tua palavra não volta vazia. Seja com teu filho, Senhor, apresenta, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Salve, amada igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Graças a Deus, estou muito feliz por mais essa oportunidade de estar aqui, tendo o privilégio de poder, junto com nossos irmãos, aprender mais um pouco da palavra de Deus. Agradecer primeiramente a Deus, né, que prepara todas as coisas, nos envia, nos capacita. Dou graças a Deus, meus irmãos, também por esse ministério. A gente vê aqui uma salinha aqui alugada. Tudo isso para suprir a necessidade espiritual dos nossos irmãos. Eu glorifico a Deus. Quero também trazer a saudação do meu pastor lá, o pastor Edivaldo Militão. Mando um abraço para o pastor Gideão. A congregação de Oara também, ali de Caquegal, os irmãos que estão ali. Dá uma saudação dos irmãos, irmão recebe? Amém. Louvado seja Deus, agradecer a minha esposa também que está aqui, minha filha na retaguarda, me auxiliando, me ajudando. E Deus tem uma palavra para nossas vidas. Glória a Deus. Desde ontem que eu estou meditando, aprendendo, aprendi muito. E quero agradecer a Deus. Vou pedir para os irmãos tomar assento, por gentileza, que nós vamos fazer um texto da palavra de Deus, é um texto um pouco longo. Então vou pedir para os irmãos tomar assento. E agradecer esse ministério, na pessoa do pastor Haroldo também, que tem nos dado a oportunidade de a gente poder estar ministrando a palavra, aprendendo, né? Todos os dias para a nossa vida é um aprendizado. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos continuar aprendendo, porque enquanto Jesus não voltar, nós vamos todos os dias aprender um pouquinho, até chegar aquele grande dia, que é o dia do arrebatamento da igreja. Amém, meus queridos? Então vamos abrir a Escritura Sagrada, sem mais delongas, no que nós temos, o Senhor tem preparado para a gente estar ministrando essa noite. É no livro de Números, no capítulo de número 14, para a gente estar fazendo uma meditação sobre o que o Espírito Santo quer falar ao coração da igreja hoje, nessa noite. Amém? Livro de Números, capítulo 14, a gente vai fazer a leitura do verso 1 até o verso 14, para poder a gente discorrer e trabalhar em cima daquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Eu vou estar lendo para tomar tempo. Do versículo 1 até o versículo 14 nós vamos fazer a leitura. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Ah, se morrermos na terra do Egito! Ou, ah, se morrermos neste deserto! E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos será melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantaremos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel.
E disse o Senhor a Moisés: até quando me provarás este povo? Até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores dessa terra que ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que a tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem, e de dia numa coluna de fogo de noite. Então eles vão numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de nuvem de fogo de noite. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por a leitura desse texto. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque quando eu recebi o convite para estar ministrando aqui em Mixinho, eu fui pedir uma palavra para Deus, trabalhando nessa sexta-feira. Do nada, assim, um rapaz veio perguntar para mim se eu era da igreja, assim, do nada, eu falei sim. Ele falou: você é pastor? Eu falei: não, eu sou diácono, eu sou serviçal da igreja, né? Eu sou. E ele falou: eu também sou diácono. Ele falou: e a palavra já está pronta? Parece que estava já, sabe, profetizando alguma coisa ali, porque eu falei: tem uma palavra assim, Deus ele sempre tem uma palavra, né? Na medida que nós abrimos a Escritura, a palavra está lá, né? Mas o que vai fazer a diferença é a nossa vida, como que está diante de Deus, e a responsabilidade que temos de ministrar a palavra. E ele falou: qual é o tema que você tem para essa mensagem? Eu falei: medo. Você tem algum medo? Ele falou: eu tenho. Eu falei: então eu vou citar pelo menos 7 medos, para ver se você se enquadra em um deles. Fazendo um estudo muito profundo acerca do medo, e eu comecei a citar para ele: um dos primeiros medos, segundo a psicologia, é falar em público, conta 41%. Depois o segundo é a altura, 32%. Depois ficar pobre, 22%. E o quarto lugar, doença, 19%. No quinto, morte, 19%. Depois andar de avião, 18%. E depois, em sétimo lugar, solidão, 14%. Aí ele já abriu a boca e já disse que se enquadrava em algum deles. Eu falei: realmente, todos nós, se for citar isso aqui, vai se enquadrar em algum deles. Então, irmãos, hoje nós vamos tratar um pouco acerca desse assunto. Porque nós vemos que o medo é uma coisa que, às vezes, muitas das vezes, nos trava, nos paralisa e nos impede de seguirmos em frente a nossa caminhada. E eu glorifico a Deus, porque toda vez que eu preparo uma mensagem assim, eu vou orar a Deus. Onde eu terminei de preparar essa mensagem era 3 horas da manhã, e depois fui orar um pouquinho e falei: Senhor, eu quero uma confirmação da parte do Senhor, se realmente é sobre esse tema que nós vamos tratar ali, falar com a igreja, porque o Senhor já tem falado comigo. O primeiro que recebe é aquele que prepara a mensagem. Mas eu quero saber uma confirmação, o Senhor me dá uma confirmação se é realmente esse tema que é para a gente tratar ali, mexendo dos nossos irmãos que estiverem ali e outros mais que receberem essa mensagem. E o Senhor me confirmou aqui através do hino que a minha irmã, a minha filha louvou aqui, justamente isso, porque o povo parece que estava com muito medo ali naquele tempo. E com tudo isso, essa mensagem que nós vamos tratar hoje, nós vamos tratar pelo menos de 4 pontos aqui, que 4 perigos, né, que o medo ele pode trazer para nós. 4 perigos do medo. Amém? Então marca bem aí esse tema. 4 perigos do medo. E baseado nesse texto que nós lemos aqui, meus queridos, nós vamos discorrer sim. Porque quando nós paramos para ler a Bíblia e ver o cuidado que Deus teve com esse povo, a gente fica até admirado com quanta facilidade esse povo retrocedeu, com quanto esse povo não consegue enxergar, ou não conseguiu enxergar naquela situação, com Deus que já tinha tratado com eles lá atrás. Amém? Então, uma palavra introdutória aqui, eu citei esse tema, esse texto aqui, porque foi na sexta-feira que o rapaz me coisou, eu já tinha feito esse estudo, eu passei para ele, depois eu fui buscar a confirmação e o Senhor me deu esse texto. Então, a descrença desse povo aqui, logo de imediato aqui, a gente vai discorrer aqui até o verso 14, a descrença desse povo aqui foi a base do medo de Israel de entrar na terra que Deus prometeu. Então, para entendermos o livro de Números, né, é crucial entender desse capítulo, pelo menos,
E essa palavra-chave aqui, né? Porque a gente vê a rebelião do povo. Nesse capítulo 14, se a gente lembra, porque são 45 versículos, mas eu li até o 14, mas é só que sempre quando eu vou ministrar, eu procuro ler todo o capítulo inteiro, por completo. Então são 45 versos que tem nesse capítulo 14, mas a gente vê que totalmente, a gente vê que foi uma rebelião muito grande que teve aqui, desse povo, que praticamente acabaram de sair dali, do deserto. Eles tinham ficado escravizados lá praticamente 400 anos, né? E saíram. Deus tirou deles com o braço forte de lá. E quando chega aqui, meus irmãos, o medo trava eles, trava esse povo. Nós somos o povo de Deus que estamos nessa geração. Não estamos livres, nem isentos de passar por situações que muitas das vezes vão nos causar o medo. Mas que nós não venhamos a ficar travados. Venhamos avançar, amém? Como foi louvado aí. Então veja bem, o relatório aqui dos espias deve ter causado grande perturbação entre as pessoas, porque Caleb, um dos espias, achou que era sua responsabilidade fazer o povo calar-se. E na mente deles, a liberalidade da terra não excedia o tamanho dos seus habitantes. A gente vai ver logo aqui atrás, no capítulo 13 aqui, a gente vai ver aqui entre o verso 28 até o verso 33, para vocês verem que o povo ali, ó, eles ficaram travados quando Caleb e Josué começaram a falar lá. Verso 28 de Números, capítulo 13, para a gente ter um entendimento do que nós vamos tratar aqui. O povo, porém, que habita nessa terra, isso foi um relato que ele passou. E aí foi onde o povo já começou a ficar desesperado, porque ele chegou e falou: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus, habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo, aqui no verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ele. Aleluia. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha o cuidado que nós temos que ter com determinadas palavras que nós ouvimos. Eles infamaram a terra que tinham a espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles mesmos se desclassificando aqui, falando que eles olhando para eles mesmos, eles já se achavam gafanhotos diante dos homens, e depois já julgando o pensamento deles, achando que eles também, eles também estavam falando que eles já eram gafanhotos, já estavam se classificando ali, e isso causou isso que nós lemos aqui no verso 14, no capítulo 14 já de início. Por isso que nós vamos tratar hoje desse assunto de medo aqui, nesse estudo. É um estudo, eu não prego, o mais eu passo estudo, e eu aprendo também, eu glorifico a Deus por isso. Porque toda pregação eu escrevo a caneta, eu estudo, porque ela penetra aqui dentro do meu coração com uma profundidade tão grande, que aí é onde eu aplico na minha vida. Então esse medo que esse povo teve aqui, nós podemos ver que foi irmãos, aqui onde nós lemos do 23 ao 28 do capítulo 13, foi um conflito evidente que teve início entre a minoria corajosa e a maioria medrosa. Porque a minoria era só os dois que eram corajosos. E os outros 10, aí geralmente a pessoa vai olhar para a quantidade, não vai olhar para a qualidade. Então, só 2 que está falando que é corajoso e 10, então vão ficar menos 10. E aí é que vira uma bagunça, né? Porque às vezes a gente se esquece de que é Deus que está no controle da situação. Esses dois estavam, mas se a gente for estudar a história de Caleb e de Josué, a gente vai ver a vitória que eles tiveram, o que Deus deu para eles. Não é isso que nós vamos tratar, mas nós vamos ver que aqui teve um evidente confronto entre eles. Porque a maioria estava com medo, e a minoria era corajosa, que eram só 2. Amém? Então, irmãos, o medo é um sentimento que cada um de nós tem experimentado. Não adianta a pessoa falar que não tem medo de alguma coisa, que tem. É verdade ou não é?
Então, se você fizer uma busca, eu fiz uma busca pela internet só para descobrir, e a gente vai ver que a palavra medo, você vai encontrar nela muitas fobias que os seres humanos enfrentam, e é preciso lembrar que o medo pode ser bom ou ruim, presta atenção. Ele pode nos paralisar, pode consumir, e pode consumir as nossas vidas, o medo. Mas ele também pode ser bom para nos livrar de algumas coisas, porque às vezes a gente quer ser muito valentão, e quer fazer uma determinada coisa que acaba se embaraçando. Então o medo ele tem o seu lado bom também. Então o lado ruim do medo é que nós vamos analisar aqui nesse texto aqui, é o lado ruim do medo, bem? Então nós vamos prestar atenção aqui que a gente vai discorrer nesse aprendizado aqui, para nós sairmos daqui hoje mais fortalecidos. Então, como eu já disse, o tema aqui é os 4 perigos do medo que nós vamos tratar. Então podemos ver que no verso do 1 ao 4, olha só, nós não vemos aqui a palavra medo, pavor ou fobia, mas podemos ver claramente que o problema das pessoas foi o medo. Na verdade, a última parte do verso 9 nos diz: não tenhais medo deles. Pode ver, no verso 9, a última parte. Eles falam temer, mas esse temer aqui, se a gente for para o original, é não ter medo. Então, no verso 9, nós vamos encontrar, no capítulo 2, mas nós vamos ver que eles, nós temos aqui no primeiro, nós vamos notar que a primeira coisa aqui, logo de cara, do verso 9, que está falando para não ter medo dele. Então, o medo, ele nos faz olhar para trás, ao invés de avançar. Pode notar isso aí. Presta bem atenção no que nós lemos aqui. No verso do 1 ao 4. Então, levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda congregação. Arão e toda a congregação lhe disseram: ah, se morrermos na terra do Egito, ou ah, se morrermos nesse deserto. Então, queriam morrer, estavam desejando. Ele falou: quem dera nós morrer aqui, encarar isso aí, porque o medo faz isso aí, né? Faz a pessoa, o medo faz a pessoa olhar para trás. Já vieram lá do Egito, saíram de lá, e agora, na hora que o medo apertou, então, irmãos, isso trata-se, sabe do quê? No primeiro ponto lá dessa coisa aqui, é que eles estavam ali com uma fé vacilante. Com tudo que eles viram e passaram, eles estavam com uma fé vacilante ali naquele momento. Ó, o povo estava tão assustado que queriam voltar ao Egito. Eles queriam voltar ao cativeiro, em vez de tomar posse da terra que Deus lhe havia prometido. Os israelitas tinham experimentado o medo antes. Eles tinham experimentado esse medo antes. Não era algo novo para eles. Amém? Não era, isso aí não era. Eles haviam estado no cativeiro como escravos do Egito durante 400 anos. E todos sabiam o que era a escravidão. É ou não é? Eles não eram guerreiros, treinados. E se a gente for pegar Êxodo 14, Êxodo capítulo 14, versos 5 ao 14, nós vamos entender essa situação que eles passaram lá, se nós voltarmos lá para o Êxodo. No capítulo 14, versos 5 ao 14, eles enfrentaram uma situação parecida com essa. Quer ver? Olha só, Faraó ele tinha acabado de deixar eles ir, mas depois ele mudou de ideia e começou a persegui-los. Foi ou não foi? Se você ver lá em Êxodo 14, do verso 5 ao 14, você vai ver. E quando o povo viu os egípcios que vinham após eles, disseram a Moisés para deixá-los sozinhos e deixá-los retornar ao Egito. Mas Deus estava prestes a mostrar a eles o seu grande poder. Deus disse a Moisés para levantar a sua equipe e estender a sua mão. Moisés obedeceu e o mar se abriu sobre toda aquela terra seca. Amém? Amém. Nós vimos isso, irmão. O que Deus fez com eles lá. Toca só, levanta ali. E aquele povo já tinha visto isso. E eles passaram. E agora aqui esse povo estava com o pé ali já na terra para entrar. Só porque trouxeram uma notícia, o povo já travou no medo. Então agora em Números 14, as pessoas estão à beira da terra prometida. Eles estavam na borda das bênçãos que Deus havia prometido, mas então a sua fé começa a vacilar e começa a agir como fizeram quando deixaram o Egito. É ou não é? Meu Deus, irmãos. É quanta gente hoje, irmãos, caminhando na fé, daqui a pouco vacila na fé e torna para trás. É só evangelizar na rua que você encontra, você vai ver. A pessoa tornou para trás. Mas em nome de Jesus Cristo, nessa noite Deus está falando conosco, essa palavra. Amém?
E se permitirmos que o medo nos controle, então ele vai nos levar a recuar, ao invés de nós avançar. Então nós não podemos permitir que o medo ele venha nos controlar. Porque esse povo aqui já estava em pé praticamente ali, era só entrar. E tinha a promessa de Deus que eles poderiam entrar. Mas o medo travou eles ali e fez a fé deles vacilar. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Ele vai trazer o medo, ele faz a gente olhar para trás ao invés de avançar. E aí causa em nós o quê? Uma fé vacilante. Então ele começa a duvidar. Então o primeiro ponto que nós tratamos é esse aqui. São 4 que nós vamos tratar. O perigo do medo, de deixar o medo tomar conta. Porque o medo ele nos faz olhar para trás e ao invés de nós avançarmos. Então vamos seguir olhando para frente. Amém, meus queridos? Vamos seguir olhando para frente. Verso 2 ao 4 é justamente isso que nós temos que continuar seguindo. Olha só. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morramos nessa terra do Egito, ou se morramos nesse deserto. E os que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada, e para as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha só. Falando que Deus trouxe eles aí para prejudicar os filhos, as mulheres. Como o povo murmura, né? Com facilidade grande, né? É por isso que eu falo, irmãos. A gente ouve cada coisa, quando a gente começa a ler a Escritura Sagrada, a gente vê que o negócio é... Meu Deus do céu. A parte B aqui, no segundo, um foco errado. Isso que o medo faz também, olha só. Em vez de olhar para frente, as pessoas estão olhando para trás. Olha só, aqui as pessoas estavam face a face com o seu futuro, eles estavam prestes a ver Deus dar-lhes a recompensa que tanto sonharam, e tudo que eles pensam é no passado. Tudo que eles estão pensando é no passado. Vamos voltar de novo para o Egito, ser escravo de novo. Sendo que eles já estão com pena. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia. Às vezes, nós permitimos que algo ruim que aconteceu no nosso passado nos impeça de avançar para o nosso futuro. Eu não é. Fica remoendo aquilo que está lá no passado e impedindo a gente de seguir em frente, de caminhar. Mas hoje, nós vamos aprender com isso. Jamais retroceder. Avançar sempre. Independente da situação, meus irmãos. Nós já entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. Já não pertence mais a nós a nossa vida. A nossa vida agora é de Jesus. Então nós temos que fazer o quê? Seguir em frente, continuar caminhando. E qualquer situação, clamar com fé, como foi cantado aqui. Eita glória, aleluia. Clama com fé, porque a fé é essa fé que você tem no teu coração. Que não seja uma fé vacilante, mas que seja uma fé que vai te conduzir para as promessas de Deus. Não retrocedamos, amém? Se ficarmos presos no nosso passado, nunca seremos capazes de avançar com a nossa vida. Presta atenção, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3, capítulo 3, verso 3 e 14, presta atenção do que ele fala. Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Eu marco minha Bíblia, irmão, porque quando eu leio a Bíblia, eu fico tão maravilhado com isso. Olha só o que o apóstolo Paulo dá um conselho para os irmãos lá de Filipos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então vamos prosseguir para o alvo. Vamos prosseguir para o alvo. Vamos nos esquecer das coisas que ficou para trás. E não vamos permitir que o medo nos trave. Amém, meus queridos? E o segundo ponto aqui, o medo nos faz viver com limitadas bênçãos em vez de fé. Esse medo, o segundo ponto aqui, o medo ele nos faz viver com limitadas bênçãos em vez de fé. Olha só, nós nos esquecemos do poder de Deus, que aconteceu lá em Êxodo 17, que eles se esqueceram. Aqui o povo viu tudo que Deus fez por eles. O povo tinha visto Deus fazer algo incrível, coisa milagrosa, e agora, por causa do medo, eles tinham se esquecido de tudo o que Deus tinha feito. Eles estavam tão oprimidos pelo medo que só pensavam neles. É isso que o medo tem o poder de fazer.
Presta atenção, na hora do perigo, a pessoa só pensa nela. É ou não é? Aquele medo, a pessoa só pensa nela, irmãos. Eu vivi só uma parte do testemunho, quando eu cheguei aqui no Japão. Teve um terremoto grande aqui, isso foi em 2011, que chacoalhou 2008, eu cheguei em 2008. Em 2011 teve um terremoto terrível, irmãos, eu estava em casa. E o prédio, eu morava aqui no quarto andar, o prédio fazia assim, aí eu peguei, corri para a porta. E eu já era cristão, corri para a porta. É só que uma voz falou, teus 2 filhos estão lá dentro, minha filha era pequena e meu filho. Teus 2 filhos estão lá dentro. Sabe o que eu fiz, irmão? Tornei passar e caí do joelho. E falei, Senhor, eu sei que se tu cair aqui, eu sei para onde eu vou. Eu só peço que o Senhor nos livre. E caí de joelho, clamei ali naquela hora. E aquele medo passou. Mas por mim, na hora do medo, do desespero, eu corri, nem pensei. E a voz falou, teus 2 filhos estão lá dentro, você vai correr. Você vê como que o medo faz, irmãos. Mas nós temos a Jesus Cristo. Aleluia. Nós temos a Jesus Cristo e nessa hora nós sabemos a quem recorrer, amém? Olha só. Não podemos deixar que o medo nos traga. Por isso, quando o medo vier, nós vamos fazer como o salmista fez no Salmo 27. Vamos ler? Sabemos que temos a maior ajuda à nossa disposição. Salmo 27. Vamos ler um pouco de Bíblia aqui, que é muito bom ler Bíblia, a gente aprende demais. E Deus, Ele quer sempre, sempre falar conosco. Salmo de número 27, versículos do 1 ao 5, versos do 1 ao 5, olha só. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para eu comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Eita Jesus maravilhoso. Ainda que o exército me cercasse e o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo. Aleluia. Me esconderá por me à sombra uma rocha. Por-me-á sobre uma rocha. Eita glória! Aleluia, irmão. Isso é um versículo que vai te fortalecer muito. Porque o Senhor é Ele que nos colocar sobre uma rocha. E essa rocha é Cristo, hein? Não nos esqueçamos. Se estivermos em Cristo, meus queridos, pode desabar o prédio, pode desabar o que for, pode tremer a terra. Nós estamos firmados debaixo dessa mão poderosa, amém? Nós nos esquecemos da provisão de Deus, muitas das vezes. Olha só, eles tinham visto cair comida do céu, fluir água da rocha. Deus tinha sustentado-os por 40 anos de peregrinação no deserto. Nunca houve uma necessidade que Deus não supriu. E ainda com medo, eles se esqueceram da provisão de Deus. Com medo, eles se esqueceram dessa provisão. Depois de ver tudo isso, meus irmãos. Irmãos, nós vivemos, hoje em dia, nós vivemos por fé, não é por vista. Nós não temos visto muitas coisas acontecer. Tão extraordinário como está aqui, como esse povo viu, né? Não temos visto, irmãos. Mas nós seguiremos firmes, por fé, caminhando. Esse povo viu e conseguiu ter medo ainda, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, vamos ficar firmes. Amados irmãos, se como todos nós estejamos conscientes, todos nós, hoje, do quanto somos abençoados por Deus. Não podemos deixar que o medo nos faça esquecer as bênçãos de Deus para nós. Devemos usar os nossos medos para motivar a realizar grandes coisas para o Senhor. E Deus ainda faz milagres, amém? Então a Bíblia, ela nos promete que Deus ainda faz milagres e ainda cuida de nós. Está dentro da Bíblia, irmãos. Filipenses capítulo 4, no verso 19. Olha só. Eu fiz um texto no Antigo Testamento, e a gente está discorrendo novo para ver o cuidado de Deus. Porque tem gente que quer pegar e falar o Antigo Testamento foi só para os israelitas, mas aí eu já trago aqui para o Novo,
Para a gente ver que Deus cuida aqui também. Amém? Então, Filipenses capítulo 4, verso 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quantos creem nisso? Aleluia. Quantos creem nisso? Que o nosso Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Não podemos permitir que o medo nos faça olhar para trás. Ao invés de progredir, o medo nos faz viver com limitadas bênçãos e fé. Então o medo ele faz isso, ele nos faz olhar para trás, e ao invés de progredir, o medo nos faz viver com limitadas bênçãos. Ele faz isso, a gente fica limitando as bênçãos de Deus na nossa vida. Porque o medo, em vez de fazer a gente progredir, ele faz isso. Mas em nome de Jesus Cristo, vamos perder esse medo. Vamos entregar tudo nas mãos do Senhor, amém? O terceiro ponto aqui, irmãos. O medo nos faz viver com divisão no amor e amizade. Aqui nós vamos ver no mesmo número 14, verso do 5 ao 9. A gente vê se houve realmente isso. 5 ao 9. 14. Vamos ver se nós achamos essa divisão aqui. Então, às vezes, eram caídos sobre os seus rostos. Pode ler, pastor, por favor. Eu pus a trava aqui no meu e... Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Lê mais. Amém? Do 5 ao 9, né? E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio a qual passamos e espiar a terra é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se dele e o Senhor amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Aí, está vendo o que Josué e Caleb está falando aqui? Para o povo não temer. Mas aí você já pode perceber que já houve aqui uma divisão, já houve uma desunião. O medo ele faz isso, meus irmãos. Ele faz viver uma divisão. O povo já queria apedrejar o rapaz. As consequências do medo, a divisão que faz, as pessoas estavam divididas. Olha o verso 10, o que diz eles. Inclusive, eles estavam considerando apedrejar Josué e Caleb por seguir o desejo de tomar a terra que o Senhor já tinha dado. Praticamente já estava dada a terra para eles. Então, essa divisão já veio para quê? Vamos supor, que nem nós lemos ali no começo, os 2 eram a minoria dos corajosos, e os 10 eram os medrosos. Aí intentaram, já fizeram essa divisão, então vamos apedrejar ele, os 2. Causou essa divisão no meio do povo. Eles estavam querendo impedir que eles tomassem a terra aqui, e causou essa divisão aí. Ó. Olha só, Josué e Caleb desejavam apoderar-se das promessas de Deus, mas as pessoas estavam tão temerosas que não poderiam acreditar que eles eram capazes de assegurar a promessa de Deus. Então uma pessoa está com tanto medo, senão se você falar eu vou, a outra pessoa está com tanto medo ali, e quer, talvez se você descuidar, o medo daquela pessoa passa para você, e acaba você tomando posse e juntando o medo dos medrosos. Mas eles seguiram em frente. E nós vemos que somente os 2 receberam a deportação. Ele não deixou aquele monte de voz de primeiro, teve aquela divisão. Mas eles perseveraram. Porque eles sabiam. E Deus mesmo testifica deles. O espírito deles era um espírito diferente. Eita Jesus! Meus queridos irmãos, que coisa, hein? Eles não podiam acreditar que eles eram capazes de assegurar. Quer dizer, eles não acreditavam que os dois eram capazes. O medo provoca divisão, desconfiança. Por isso, quando estamos com medo,
a tendência é ter desconfiança. Aí nós ficamos céticos das opiniões dos outros e duvidamos dos motivos dos outros. Então até isso a gente duvida do motivo dos outros, por causa do medo. E a desunião também. O medo divide, mas o ardente amor une. O amor ele une. Porque se o medo ele querer se apoderar da pessoa e a pessoa deixar que o amor, porque o próprio Deus é amor. Irmãos, você não vai se deixar levar, para eles ali era medo tanto que na hora, por mais que o tanto de tempo que Josué e Caleb andaram com eles ali, com aquela multidão ali, e na hora perdeu tudo aquele sentimento de amor, a ponto de querer apedrejar os dois, né? Ele estava incitando o povo aí, convidando o povo para ir. Tanto que o povo não foi, mas eles foram. Mas por causa do medo, e eles duvidaram de que os dois não iam conseguir. Porque eles não queriam ir só os dois. A terra era para todo mundo, era para todos. Eles tinham que ir todos. Mas não quiseram. E Deus ele é um Deus educado, Deus é um Deus maravilhoso. Ele não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Uma vez que ele deu o livre-arbítrio ali, né? Só essa pessoa querer falar, ó, eu não vou entregar meu livre-arbítrio. Minha oração, às vezes, quando eu estou orando, irmãos, eu falo, Senhor, eu entrego em tuas mãos o meu livre-arbítrio. O Senhor me direcionar. Porque é assim, meus irmãos. Deus não interfere, não. Então o medo ele nos faz perder o respeito e a consideração pelos outros que não compartilham do nosso medo. Esse medo ele faz isso. E as causas da divisão aqui, ó. O medo causa divisão no relacionamento, em casamentos, amizades e ambientes de trabalho. Por isso devemos trocar o medo por coragem. A nossa saúde espiritual depende dessa troca. Trocar o medo pela coragem é enfocar o melhor de Deus para nós. Nós nunca iremos chegar a grandes alturas para o Senhor se estamos constantemente vivendo com medo. É verdade ou não é? De onde sua vontade pode nos levar. Então, se nós estivermos com medo, focado no medo, nós vamos perder aquilo que a vontade de Deus tem para nós. Então, a vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus não pode mantê-lo. É ou não é? Então, a vontade de Deus, ele nunca pode levar onde a graça dele não pode manter. Se Deus está levando, porque a graça dele vai manter. Deus está falando que vai levar, ele leva. Então, devemos simplesmente amar o Senhor e deixar ele nos levar aonde ele quer. Amém? Amar e deixar ele nos levar aonde quer. Esse mesmo Josué aqui, no capítulo 1, verso 9. Deixei separado aqui, quer ver? Olha só o que ele vai falar para ele. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eita glória! Irmãos, uma palavra dessa, de incentivo dessa do próprio Deus, é só caminhar, só seguir em frente, amém? É só seguir em frente, meus queridos, é só seguir em frente. Então, irmãos, até aqui nós aprendemos que o medo nos faz olhar para trás ao invés de prosseguir. Ele nos faz viver com limitadas bênçãos, em vez de fé. E o terceiro, viver com divisão no amor e na amizade. Que foi isso que nós lemos aqui agora. E agora o quarto ponto aqui, o medo nos faz esquecer o plano de Deus para nós. Aqui nós voltamos em Números 14, no verso 3. Nós vamos ver de novo, Números 14, verso 3. Onde nós estamos dentro da leitura, para nós ver que o medo ele tem um poder de nos paralisar mesmo. 14, verso 3, ó. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? E para que as nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos será melhor voltarmos ao Egito? Olha só. O que esses homens estavam pensando ali? O medo ele cega, meus queridos. Ele deixa a pessoa cega. Né? Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. O povo, ele permitiu o medo levá-los a esquecer o plano de Deus. E aí eles perguntam no verso 3. Eles fazem essa pergunta que nós lemos aí. Será que Deus vai nos levar mesmo para fazer isso? Para nossas mulheres, nossos filhos, para tudo ali, né? Mas não é, irmão. É o medo que está dominando eles. Então cegou eles ali. Cegou e fez eles se esquecerem de tudo aquilo que Deus tinha feito.
Então o medo nos levou a deixar de lado a fé na promessa de Deus e substituí-lo com a mentira de que eles não eram capazes de tomar a terra que Deus tinha prometido. Então o medo ele cega, ele causa isso mesmo, ele faz as pessoas perder. O medo também ele amarra. O medo é uma das ferramentas favoritas do diabo, presta atenção nisso. Ele usa o medo para nos impedir de seguir e fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. Olha, irmãos, a gente vai estudando e a gente vai pedindo a Deus, o Espírito Santo está mostrando para nós, porque olha o livro do Gênesis aqui para nós ver, ó. Na primeira situação aqui, ó. Gênesis 3, 8 e 9, olha só. Verso 8 e verso 9 do capítulo do Gênesis, do livro do Gênesis. Olha o que está escrito aqui. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? O homem estava escondido. Meu Deus. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. O que faz a pessoa se esconder? Não é o medo? Quando a pessoa está com medo, a pessoa não se esconde? Então, ali, mediante o que Satanás fez ali, induzindo o pecado, Adão caiu nessa cilada, porque pegou do fruto que não era para pegar, e ali entrou esse medo. Agora a gente vê, o medo é uma das ferramentas que Satanás usa hoje em dia. Até mesmo para a pessoa pregar, para a pessoa entregar um folheto, para a pessoa fazer um evangelismo. O diabo ele usa dessas artimanhas para a pessoa ficar com medo. E logo aqui no primeiro casal aqui a gente já vê isso. Então, meus irmãos, Deus ele não é o autor do medo. Satanás sim é o autor do medo. E seu desejo é manter-nos com medo, porque assim nós não vamos fugir, seguir e fazer a vontade de Deus. Se nós tomar posse desse medo, nós não vamos fazer a vontade de Deus, meus queridos. Na primeira situação que aparecer, um dos medos que as pessoas gostam de fazer dos cristãos é o quê? Qual que é quando eles querem pressionar? Principalmente naqueles tempos que eles matavam, lançavam os cristãos em arena. O que eles falavam? Nega Jesus. Nega. Você nega Jesus, você está colocando aquele medo na pessoa. A pessoa fica com medo. Se eu negar a Jesus, eles vão me matar. Então, o medo. E os negavam, né? E outros eram jogados pelas feras ali, eram traçados, mas não negavam, irmãos. Nós não sabemos o que tem preparado daqui para frente durante a nossa caminhada. Não sabemos ainda o que vai acontecer, só Deus. E a Bíblia também nos orienta a nós não andarmos ansiosos pelo dia de amanhã, preocupados, né? Deixando que sentimentos tragam para a nossa mente esse tipo de preocupação, de medo. Mas nós devemos confiar aqui no nosso Deus. Devemos ficar firmes. Que esse espírito de medo, que a própria Escritura relata que começou já lá no Éden, Satanás lançando do homem chegar e se esconder de Deus, nós possamos nos manter firmes e fugir desse tipo de sentimento. Pedir ao nosso Deus que nos dê coragem todos os dias, para estarmos preparados, irmãos, preparados para qualquer tipo de situação, e se entregar ao Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor, e dele nós não teremos falta. 2 Timóteo 1,7, para a nossa meditação. Aleluia. Glória a Jesus. 2 Timóteo 1,7. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 7. Isso aqui fugiu da minha leitura. Quem achar pode ler, por gentileza. Segundo Timóteo 1,7. Louvado seja o nome do nosso Deus, que nos traz, nos chama e nos ensina todos os dias. Eu agradeço a Deus por todos os ensinamentos. Aleluia. 2 Timóteo 1,7, achei aqui, meus irmãos. Eu tinha deixado marcado mais papelzinho para ver. Capítulo 1, verso 7. Olha só. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então esse foi o espírito que Deus nos deu. Esse espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então todas as vezes que o medo vier nos afrontar, nós vamos nos lembrar desse amor.
Amém? Porque Ele nos deu o espírito de temor, mas também de fortaleza. Eita, glória a Deus. Pega essa palavra para a tua vida. De fortaleza, irmãos. Para nós estarmos fortes todos os dias na presença do nosso Deus. Amém? Precisamos estar fortes. Os planos de Deus para nós é nos levar a lugares que nunca poderíamos ter imaginado. Mas o medo é o nosso maior obstáculo. Então que nós possamos, meus queridos irmãos, nos apegar nessa palavra de hoje. Que Deus nos deu o espírito de fortaleza. Quando sentimos medo, corremos aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque verdadeiramente nós sentimos medo. Ninguém aqui pode falar que de alguma forma nunca sentiu medo. Mas a diferença é que nós temos um Deus poderoso. Ele continua com suas mãos estendidas sobre nossas vidas. Ele continua nos guardando e nos mostrando que Ele nos deu um espírito de fortaleza, de temor e de moderação. Essa moderação é para nós sermos moderados em tudo. Porque o medo tem que ser moderado. Eu vou falar que eu não tenho medo e vou pôr a mão na boca de um leão para ele me morder. Então, às vezes o medo ele nos livra de algumas situações, nos priva de algumas situações. Mas em algumas situações ele pode nos trazer mal, que nem nós aprendemos aqui hoje. Amém? Vamos colocar de pé? Então aprendemos hoje 4 perigos do medo. Que ele nos faz olhar para trás, ao invés de nós prosseguirmos. Ele nos faz viver com limitação das bênçãos de Deus, ao invés da fé. Ele causa divisão no amor e também causa inimizade. E nos faz esquecer dos planos de Deus. Então, meus queridos, o medo ele nos impede de propósitos. Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Nós não devemos deixar que o medo esteja entre nós e os propósitos de Deus. Amém? Devemos manter os olhos sobre nossa missão. Devemos manter nossos olhos em Deus. Com o poder de Deus, não há realmente nada a temer. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Muito obrigado porque o espírito de fortaleza que o Senhor nos deu nos leva a continuarmos firmes e focados na nossa missão aqui na terra, enquanto o Senhor não volta. Não permita que o medo, Senhor, nos faça retroceder, olhar para trás e perder a nossa fé. Não nos deixe, meu Deus querido, ó Deus querido, permitir que o medo venha limitar os planos do Senhor para nossas vidas. Meu Deus, abençoe essa congregação, abençoe a família do pastor Gideão, abençoe os membros dessa congregação. Dá força para as famílias, Pai. Continua cuidando, continua guardando, continua cobrindo com teu sangue, meu Deus. Meu Deus, que essa congregação, ó Deus querido, ainda que seja encontrada aqui somente 2 valentes, que o Senhor possa encorajar cada dia mais, ó Pai, para que eles vão, Deus querido, atrás daqueles que ainda estão se encontrando amedrontados. Que o espírito de fortaleza e de temor, ó Deus, seja sobre cada um deles, para continuar trabalhando nesse ministério. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos e nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Que as bênçãos do Senhor não sejam limitadas em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. A Deus, nós não vamos ficar paralisados. Nós não vamos permitir que o medo nos paralise. Nós vamos continuar marchando. Até que no céu soe uma trombeta que somente os ouvidos espirituais irão ouvir. Ó Deus querido, e assim, ó Pai, se cumprirá aquilo que está escrito. E nós vamos morar com o Senhor um dia. Mas enquanto esse dia não chega, Pai, continue nos capacitando, nos fortalecendo e nos dando graça, para continuarmos te servindo com amor, com moderação, com fortaleza, sendo guardado e coberto por essa mão poderosa. Aqueles homens, ó Deus querido, armaram uma confusão danada, já perto de entrar na terra. Ó Deus, hoje em dia tem confusões envolvidas, porque sabemos que nós estamos perto. Estamos perto, Pai, de irmos para a eternidade. Porque a cada dia que passa, Senhor Deus, os tempos estão ficando mais trabalhosos. Ah, meu Deus, está passando tão rápido os dias. Ah, Deus querido, nos fazendo perceber que a tua vinda está próxima. Por isso nos ajuda, Senhor, a nos mantermos firmados nas tuas promessas e não limitá-las através de nenhum sentimento que vem causar medo em nossas vidas. É a oração que eu faço nessa noite a todo o povo de Deus,
Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade. Amém e amém. Graças a Deus, os irmãos podem tomar sempre por gentileza. Eu agradeço essa oportunidade. Deus não